Olá, pessoal. 우리가 여름 캠프를 할 수 있어서 너무너무 감사합니다. Eu fico muito feliz por podermos ter esse retiro de verão. 여름 캠프는 우리가 여름 캠프를 시작한 지 50년째 돼서 Já se fazem 50 anos, né, que começamos com esse retiro. 제 50회 여름 캠프가 됩니다. Então, este ano estamos comemorando o 50º ano do retiro de verão. 50년 전에 Então, há 50 anos atrás, 캠프를 시작했습니다. nós começamos com esse trabalho. 그때 저도 굉장히 젊었습니다. Naquela época, eu também era muito jovem. 근데 이제 지난 50년 동안 제가 여름 캠프를 해왔고 Então, durante esses 50 anos, nós tivemos este retiro de verão. 우리 교회 성도에게 많은 간증을 가져다 줬는데 E esse retiro de verão, né, deu muitos testemunhos aos irmãos. 여름 캠프 때 제사 안 받은 굉장히 많았습니다. E aconteceram muitas coisas durante todo esse tempo, mas muitas pessoas receberam a salvação por meio deste evento. 정말 많은 분들이 오셨고 Durante os 50 anos, fazendo este retiro de verão, né, muitas pessoas se conectaram à igreja. 휴양관도 만들고 Foi construído também o nosso retiro em Kimcheon. 많은 사람들이 구원을 받고 제사함을 입었습니다. Muitas pessoas receberam a salvação e receberam a remissão dos pecados. 캠프는 온라인으로 코로나 때문에 할 수 있는데 Nós estamos fazendo, né, a 50ª sessão, né, a 50ª edição do nosso retiro online por causa 참석을 했는데 do corona, né? E antigamente participávamos de 3 a 4 mil pessoas presencialmente. 함께 참석할 수 너무 감사합니다. Mas eu fico muito grato porque hoje pela internet, eu acho que mais de 100 vezes mais pessoas participam hoje. Vamos abrir o livro de João capítulo 5. 찾아주시기 바랍니다. Por favor, procurem João capítulo 5. 요한복음 5장을 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Se todos acharam João capítulo 5, eu vou ler. 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. 양문 곁에 히브리 말로 베데스라는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 Ora, existe ali, junto à Porta das Oliveiras, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 그 pavilhões. 안에 많은 병자 소경절 두 발이 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. 이런 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어간 자는 어떤 병이 그랬든지 낫게 되미라. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. 여기 38년 된 병자가 있더라. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에는 나를 못에 넣어준 사람 내가 가는 동안 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 예수께서 가서 일어나 내 자리로 걸어가라 하시니 Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. 9절까지 읽었습니다. Lemos até o versículo 9. 한국 같은 경우에 No caso aqui da Coreia, 장로교회 안에 약 200여 개 다른 파가 있다고 합니다. dizem que dentro da igreja presbiteriana existem cerca de 200 denominações diferentes. 감리교, 선결교 여러 교회들이 있습니다. Mas não existe somente a presbiteriana, né? Existem também a metodista, existem outras denominações. 그걸 가지고 Com a mesma Bíblia, 똑같은 그 하나가 안 되고 장로교가 있고 감리교 있고 또 침례교가 있고 이렇게 오순절 교회가 있고 순복음 이런 교단이 나누어져야 합니다. por que será que com a mesma Bíblia, em vez de se unirem, foram divididas, né? Tem a pentecostal, tem a metodista, tem a batista. 읽으면서 이해하는 면이 조금 달라서 Isso acontece porque na leitura bíblica, né, a compreensão acaba sendo um pouco diferente. 옳고 건전하다고 생각합니다. Só que isso fez com que hoje, por exemplo, as presbiterianas se considerem corretas 요한 웨슬리 감리교회가 너무 좋다고 얘기를 하죠. e os da metodista, né, afirmam sobre John Wesley, falam que a afirmação dele é muito boa. 침례교가 전통이야. E a igreja batista fala, não, a igreja batista é tradicional. 그렇기 때문에 다 각각 이제 말하는 건 한국의 장로교 안에 200여 개의 종파가 있다고 합니다. Só que dizem que aqui na Coreia, dentro da presbiteriana, existem 200 subdivisões. 그런 일들이 일어날까요? E por que será que isso acontece? 똑같은
같은 성경 읽고도 이해하는 면이 다르기 때문에. Porque mesmo lendo a mesma Bíblia, né, o ponto de vista, o entendimento é diferente. 똑같은 과일을 가지고 봐도 어떤 사람은 사과 좋아하는 사람이 있고 참외 좋아하는 사람 다르듯이. Só assim como dentre as pessoas tem aquele que vê uma maçã, mas gosta de maçãs e outras não, 다른 것입니다. todas as pessoas têm pontos de vistas e pensamentos diferentes. 다르게 표현하고 다르게 말하는 분들이 많이 있는 겁니다. Por isso, perante a mesma Bíblia, as pessoas mostram, né, interpretam de formas diferentes. 성경을 정확히 알고자 하는 것은 Mas uma coisa que realmente nos faz saber exatamente da Bíblia 말하는 장로교나 감리교나 성결교나 침례교나 순복음교회나 뭐 이런 많은 교단들이 있는데 existem muitas denominações, a metodista, presbiteriana, a batista, a pentecostal. 정말 틀린 거냐? Então, um tá certo, outro tá errado? 일리가 있는 이야기도 있습니다. Tem, né, essas questões. 것은 사실입니다. Só que a questão certa é que somos diferentes. Por quê? 성경을 기록한 하나님의 마음을 뭐 인간적인 생각이 조금씩 들어가면서 Porque não estamos focados no coração de Deus que escreveu a Bíblia, mas sim no conceito humano. Porque Deus, ele uniu, 그렇게 된 것입니다. mas hoje estamos separados. 여러분 우리가 성경을 읽을 때에 Então, quando nós lemos a Bíblia, 제가 1962년부터 성경을 읽기 시작했는데 no meu caso eu comecei a ler a Bíblia em 1962. 물론 성경 읽지만 부분적으로 조금씩 읽었고 Sim, antes eu também lia, mas era assim muito pontual, né? Eu nunca tinha lido completamente a Bíblia. Eu comecei em 1962. 62년 그 전까지 저는 늘 죄 속에 살았습니다. Antes de 1962, eu sempre vivia preso no pecado. 파변이 마치고 난 뒤에 나라는 굉장히 어려웠습니다. E depois da guerra entre as duas Coreias, né, o nosso país estava muito bagunçado, destruído. 학생들의 30%가 아버지도 어머니도 없는 과들이었어요. 30% dos meus colegas de escola eram órfãos, sem pai nem mãe. 처참했습니다. Realmente era muito miserável. 아버지 As pessoas haviam perdido o pai amado, a mãe amada, estavam mortos ali. 과들이 된 겁니다. Eles se tornaram órfãos. 언제까지도만 해도 귀한 아들이었는데 Até poucos dias atrás, sabe, era um filho precioso. 사람이 없는 과가 돼버렸어요. Só que se tornaram em crianças que órfãos, né, não tinham ninguém para cuidar deles. Por isso, em todas as cidades foi estabelecido um orfanato. 아이들이 부모 없이 자라기 때문에 E já que as crianças que crescem nos orfanatos, né, não têm seus pais, eles têm uma dor muito grande. 어려웠어요. E a vida deles era muito difícil. 그들이 생각하는 생각, 우리가 생각 참 많이 달랐어요. E era muito diferente o ponto de vista deles com o nosso ponto de vista. 사람 형편 다 생각이 다르게 마련인데 Todas as pessoas passam a criar pontos de vista, modos de pensar diferentes conforme as circunstâncias em que convivem. 하지만 Então a Bíblia fala de uma determinada coisa, 이런저런 다른 방향으로 생각하는 분들이 참 많습니다. mas dependendo da pessoa, interpreta de jeitos diferentes. 12년 그전에 어릴 때도 교회를 다녔지만은 Eu sim frequentava a igreja desde muito cedo, 신앙이라 말 그냥 교회를 다녔었습니다. mas eu não consigo falar que eu tinha uma vida espiritual, eu somente frequentava a igreja. 예수님 내 마음에 들어오신 뒤에 Só que em 1962, depois que eu recebi a remissão dos pecados e Jesus entrou no meu coração, 다르게 보였습니다. tudo que eu pensava, tudo que eu enxergava era diferente. 한국에 기독교만 있는 게 아니고 Só na Coreia também não existe somente o cristianismo, existe o budismo, existem outras religiões também. 그들이 주장하는 건 다 다른데 E todos afirmam coisas diferentes. 공통된 게 우리는 정말 신을 위해서 온 마음을 다 섬겨야 한다는 그런 생각 속에서 삶을 살고 있습니다. Só que um ponto em comum em todas as religiões é que todos estão, né, presos num esforço de agradar um Deus. 몇몇 가지가 있는데 Então existem algumas coisas que Deus nos ensina. 죄인들이 죄를 사함받기 뭘 해야 하느냐는 겁니다. O que realmente um pecador pode fazer para receber a remissão dos pecados? 해야 할 일은 아무것도 없습니다. Só não existe nada que nós devemos fazer para receber a remissão dos pecados. 생각합니다. Sim, eu penso que é necessário o arrependimento. 하나님이 우리에게 하시고자 하는 그 뜻하고 우리 인간 뜻하고 정말 다른 것입니다. Mas é muito diferente realmente a vontade de Deus e a nossa vontade. Da vez passada nós conversamos sobre o sábado, né? 것은 그냥 월화수목금 일월화수목금 일까지 일을 하고 Só no sábado, você trabalha de segunda a sexta e o sábado é o dia do descanso, né? 아무 일도 하지 말아는. Então, neste dia foi ordenado para que não se fizesse nada. 그 여러분 오늘 안식 교회는 토요일 날 되면 그날 안식일입니다.
Então, no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles têm esse dia do descanso. 일요일을 주일로 정하고 있는데 E nós temos o nosso domingo como dia do Senhor, 안식일은 토요일입니다. mas o sábado é o dia do descanso. E com mais detalhes, 안식일이 됩니다. esse dia começa no pôr do sol da sexta-feira e até o pôr do sol do sábado não se pode fazer nenhum trabalho, não se deve carregar nenhum fardo, nenhum peso. 정확하게 얘기하는 것은 E a Bíblia mostra claramente isso. 십계명 율법의 안식일을 지키라 안식일을 지키면 복을 받는다고 생각합니다. E então as pessoas perante essas leis, essas ordenanças, pensam que guardá-las vai trazer algum tipo de bênção. Mas isso são afirmações de pessoas que não conhecem a Bíblia. 많은 그림자로 보여졌는데 A Bíblia diz que aquilo ali é apenas a sombra de algo. E o incrível é que, 성경에는 짝이 딱딱 있어요. na Bíblia nós sempre encontramos o par de todas as coisas. 짝 맞출 때 이해가 너무 잘 가는 거예요. Quando nós lemos apenas uma parte, nós não temos compreensão, mas quando lemos a outra parte, nós temos a compreensão daquilo. No começo, quando eu lia sobre a imposição de mãos, eu não entendia o que aquilo significava. 안수를 받아야 하냐? Por que será que uma ovelha tem que receber imposição de mãos? A imposição de mãos é feita na ordenação de um pastor, de um ancião. 쥐가 뭔데 죄 때문에 죽는 양이 안수를 받아야 해요. Mas por que o ovelho ou o cabrito tem que receber imposição de mãos por uma pessoa que está agora oferecendo sacrifício pelos pecados? Eu, para aprender sobre a remissão dos pecados, 죄 사명하는 많은 것들을 뽑아가지고 정리해 보았습니다. eu comecei a extrair todo o conteúdo que a Bíblia nos passava sobre a remissão dos pecados e organizei. E organizando isso, o que eu pude descobrir? 죄 사명하는 이야기를 정확히 이해할 수 있도록 성경에 하는 이야기들이 많았습니다. Existem muitas histórias na Bíblia que foram assim estruturadas para nós termos compreensão da remissão dos pecados. 이야기 가운데서 E dentre essas histórias da fé, 예배소서 2장에 보면 이렇게 말하고 있습니다. se nós vermos no livro de Efésios, capítulo 2, diz assim: 와 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, 가운데서 이 세상 풍속을 쫓고 공주의 건세 잡은 자를 따르고 지금 불순의 아들 가운데 역사하는 영이라. nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 2절에서 그때에 너희가 그 가운데서 행했다. Então no versículo 2 fala, nos quais andastes outrora, 그리고 이 세상 풍속을 쫓고 segundo o curso deste mundo, 건세를 잡은 자 이건 사탄을 가리켜 말합니다. segundo o príncipe da potestade do mar, ou seja, Satanás, 따라서 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이다. do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 이 악한 불순종의 아들 가운데 역사하는 영은 Então esse espírito que atua nos filhos da desobediência 하나님이 말한 그 뜻하고 다른 편으로 이해하도록 끌어가는 겁니다. conduz as pessoas para terem uma compreensão diferente, contrária ao que o Espírito Santo de Deus nos dá. 알지가 하면 잘 믿는다고 생각합니다. Então as pessoas acabam acreditando o quê? Que eu guardar o sábado é crer em Deus. 그것은 그들이 성경을 몰라 한쪽 부분만 봐서 Só isso é ver apenas um ponto da Bíblia e não conhecê-la completamente. 우리가 사람이라는 것이 있는데 Só, nós somos seres humanos. 남자만 사람이 아니고 여자만 사람이 남자고 여자고 합해서 사람입니다. Mas não existe, não é só o homem que é ser humano, não é só a mulher que é ser humano. O homem e a mulher formam o ser humano. 남자가 있을 수 없고 남자 없이 여자가 있을 수 없습니다. Não existe como formar uma nova pessoa sem um homem e também sem uma mulher. 여자도 사람이고 남자도 사람이지만 Lógico que o homem, então a mulher, somos seres humanos. 합쳤을 때 온전한 사람을 이루는 것입니다. Mas quando os dois se unem é que se forma realmente um. 여자가 있다 남자가 없으면 Por mais que tenha um homem, mas se não tiver a mulher, 없어져 버립니다. não vai ter mais multiplicação de pessoas e será extinto, né, a humanidade. Por mais que tenha mulheres também sem homens, será extinto. 돼서 이제 번식하고 또 살고 사랑하고 하는 거죠. Então, já que existem mulheres e homens, é que eles podem se reproduzir e a vida continua. 그렇기 때문에 여러분 우리가 이런 성경의 남자와 여자 짝이 이루어야 하는 것처럼 Então, assim como é necessário o homem e a mulher terem esse encontro, 짝이 이루어져서 그 성경을 표현하고 있는 a Bíblia também sempre expressa as coisas, né, ligando dois pontos. 하나님이 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어봐라. Então, a Bíblia fala, buscai no livro do Senhor e lede. 것들이 하나도 빠진 것이 없고 Nenhuma destas criaturas falhará, 짝이 없는 것이 없으리니 nenhuma nem outra faltará. 여호와의 신이 이걸 명하시고 그 신이 이것들을 모으셨습니다. Porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo os ajuntará. 아무리
아무리 깊이 알아도 Então, por mais que tenha um conhecimento profundo teórico da Bíblia, 모르면 se não tiver os pares ligados, não tem clareza nas coisas. 안식일에 대한 얘기를 좀 더 해볼까요? Quer que eu fale um pouco mais sobre o sábado? 하나님께서 제사하는 너희 하나님 여호와의 안식일을 기억하여 너희 거룩하게 지키라. Deus ele ordenou, sim, guardai o sábado para vos santificar. 자 이제 우리가 안식 엿새 동안 힘써 내 모든 일을 하고 Então faça todo o seu trabalho, sua força, né, durante a semana. Só que no sábado não se fará nada. 종이나 여종이나 뭐 문안에 유하는 객이라도 일하지 말라. Seja o seu servo, a serva, né? Todos, ninguém deve trabalhar. 금요일 저녁 해가 지면 안식일이 시작되는데 E o sábado começa ali no pôr do sol da sexta. 그러면 해가 지면은 토요일 해질 때까지 아니 그때는 무슨 짐도 다 내려놓게 돼. E até o pôr do sol do sábado não se deve carregar nada, fazer trabalho nenhum. 잘 지킨다고 지키고 있습니다. E as pessoas acreditam que estão guardando bem isso. 성경 한쪽만 알면 모릅니다. Só que, pessoal, isso é conhecer apenas um ponto da Bíblia. 안식일에 대한 짝이 골로새 2장 16절에 나오는 Porque o par referente, né, a esse sábado que aparece no Antigo Testamento está em Colossenses capítulo 2. 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. E o que diz ali? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. 자 여기서 그러므로 먹고 마시는 것이나 그것과 월삭이나 절기나 월삭이나 안식이나 누구 너희를 편론하지 못하게 하라. Aqui fala, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. 자 17절에 Agora no versículo 17, 이것들은 그랬습니다. fala, porque tudo isso 이것들이 뭡니까? o quê? 월삭이나 Seja comida, bebida, dia de festas, lua nova ou sábados. 이것들은 실상이 아니라는 것입니다. Tudo isso tem sido sombra das coisas 내 일의 그림자는 que haviam de vir. 실상은 뭡니까? Porém, o que é o verdadeiro? 이것들은 장면이 우리 몸이 있으면 그림자가 있듯이 Assim como nós temos o corpo e esse corpo tem uma sombra, 그림자로 장차 예수님이 오실 것을 그림자로 보여주는 과정이라는 거죠. a Bíblia fala que esse sábado é um processo de mostrar a vinda de Jesus. 골로새 2장 16절, 17절을 모르고 Então, se nós não conhecermos Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, 아무리 알아도 그 안식을 아는 게 아니라. por mais que eu conheça as regras do sábado, do guardar o sábado, isso não é realmente conhecer. Nós estamos conhecendo apenas um ponto. 하나 짝이 돼서 사람이 되고 자식을 낳고 결혼에 행복해지고 그런 겁니다. Assim como acontece o encontro entre homem e mulher, que se tornam um, eles podem se casar, ter filhos. 그림자는 실제로 나타나는 예수 그리스도를 나타내는 것인데 Só a sombra não é a verdade, mas sim o manifestar de como será a vinda de Cristo. Então, o sábado do Antigo Testamento também é a sombra de Cristo e não a verdade, o real. 뭐의 그림자입니까? Então, o sábado representa o quê? A Bíblia fala, né? Porém, o corpo é de Cristo. Só o sábado é a sombra de Cristo. E o que Jesus Cristo disse? 수고하고 무거운 짐진 자들아 Todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, 내가 너희를 쉬게 하리라. porque eu vos aliviarei. 안식일이 뭐라 그럽니까? O que o sábado diz, pessoal? 그렇게 말한 É a 것입니다. mesma coisa. 수고하고 무거운 짐진 자들아 Cansados e sobrecarregados, vinde a mim, 쉬게 하리라. eu vou te dar descanso. 금요일 저녁에 해가 딱 지면 안식일이 시작되는데 Então, no pôr do sol da sexta-feira começa o sábado. 무슨 짐을 내려놓을 수 있게 된다는 E naquele dia você pode se soltar, né? Ficar livre de qualquer trabalho ou peso. 다 내게로 오라. Jesus Cristo disse, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Eu vos aliviarei. 우리를 어디서 쉬게 합니까? Só onde Jesus Cristo nos dá descanso? 죄에서요. Do quê? Do pecado. 짐을 내놓고 Nós temos alívio do pecado. Agora temos descanso. 그 앞으로 예수님이 오시면 우리가 모든 죄짐 내놓고 쉬는 걸 알려주기 위해서 안식이란 걸 만든 겁니다. Então Deus criou descanso para nos mostrar que quando Jesus Cristo viesse, nós teríamos descanso de todos os pecados. No pôr do sol da sexta-feira, 모든 짐 무거운 짐을 막 지고 고통하다 팍 쉬고 편히 쉬는 겁니다. todos os servos que estavam carregando aquele peso, trabalhando, exaustos, eles podem se livrar daquilo e descansar. 그러면은 Dessa mesma forma, quando Jesus vier, 모든
모든 죄짐을 벗어버리고 seremos libertos de todo o peso do pecado. 그것을 예표로 보여주기 위한 그림자가 안식일이라는 Então, o sábado é uma sombra para mostrar o que seria quando Jesus Cristo viesse. 이야기를 다 알고 난 뒤에 Então, depois que nós conhecemos sobre o sábado, 골로새 2장 16절 17절을 알면 se realmente conhecer também Colossenses 2, 16, 17, 예수 앞에 나가면 내 모든 죄짐을 다 내려놓는구나. percebemos, quando vamos perante Jesus, eu tenho descanso de todos os meus pecados. 구약의 모든 예언은 예수 그리스도의 예언인데 Tudo que acontece no Antigo Testamento é uma previsão sobre Jesus. 속죄 제사를 드리는 것도 그렇습니다. Sabe, ofertar um animal para o perdão dos pecados é assim, pela morte daquele animal, o pecado daquela pessoa foi lavado. Dessa mesma forma, Jesus Cristo foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus para lavar os nossos pecados. 그렇기 때문에 그 짝을 모르고 한쪽만 아는 성경은 Então, aquelas pessoas que conhecem apenas um lado da Bíblia, um ponto da Bíblia, 성경 말 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어봐. sua Bíblia claramente diz, buscai no livro do Senhor e lede. 짝이 없는 것이 없고 Nenhuma dessas criaturas falhará, 빠진 것이 없고 짝이 없는 것이 없어. nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo os ajuntará. 하나님의 성경에 모든 게 짝이 있는 걸 봐. Então, eu descobri que tudo na Bíblia tem um par. 그 짝을 어떻게 맞춰가지고 성경을 발휘해 그게 너무 놀라워. E foi incrível descobrir isso e encaixar essas coisas. 속죄 제사를 할 때 Quando eu descobri sobre a remissão dos pecados, 궁금한 것은 uma coisa que me deixava muito curioso 그냥 죄 사함을 받으려고 하지 않아. é que eu não fui simplesmente buscar a remissão dos pecados. 어릴 때는 죄 용서해 달라고 기도함으로 죄 사함 받으려고. Desde pequeno eu frequentava a igreja porque eu queria receber a remissão dos pecados pela oração, pelo arrependimento. 레위기 4장은 속죄 제사라는 게 있어. Só que em Levítico capítulo 4 fala sobre a remissão dos pecados, a oferta pelo pecado. 가지고 주는구나. Ali me ensina como posso ter o pecado lavado. 4장에 속죄 제사 네 가지가 나오는. Então existem 4 tipos de oferta ali. 첫 번째 제사장이 죄를 범했어. Primeiro, para quando um sacerdote peca. 두 번째는 이스라엘 온 회중이 죄를 범했어. Segundo, quando a congregação de Israel peca. 세 번째는 그 족장들이 죄를 범했어. Terceiro, quando os líderes da congregação pecavam. 이 죄를 범했어. E o quarto, quando uma pessoa comum pecava. 저는 이스라엘 온 회중도 아니고 제사장도 아니고 회중도 아니고 족장도 아니고 평민이기 때문에 평민의 속죄 제사를 가지고 일가기 Então eu não era um sacerdote, não era uma congregação, não eram os líderes da congregação, era uma pessoa comum, então eu comecei a ler em relação a isso. Em Levítico 4, versículo 27, fala: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem se tornar culpada, ou se o pecado em que lhe caiu lhe for notificado. Só depois que nós cometemos o pecado, para recebermos a remissão dos pecados, primeiro temos que ser notificados, ou seja, estar ciente disso. Se eu não estiver ciente, eu não vou buscar a remissão por esses pecados. Então a Bíblia fala: depois que lhe caiu e lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito. Pode ser uma cabra, uma ovelha, e ele será um sacrifício pelos pecados. E no versículo 29, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolarás no lugar do holocausto. Por muito tempo eu não consegui entender esse ponto. Como a imposição de mãos é feito para eleger um pastor, um ancião. Mas por que, nesse caso, esse animal recebe a imposição de mãos? Ele vai se tornar um pastor, um ancião? Eu não entendia. Só que depois de muito tempo, eu estava lendo Levíticos capítulo 16, versículo 21, e ali aparece o par sobre esse versículo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Então, quando é escolhido, eleito aquele bode, aquele cabrito, aquele animal para ser morto, sacrificado pelos pecados, primeiro, ele tem que ser sem defeito. Isso representa o quê? Jesus. E aí se faz imposição de mãos sobre a cabeça do animal. E por meio desse ato, a Bíblia fala, ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Ou seja, é um processo para transferir o pecado da pessoa ou do povo para o animal.
Então, para Jesus receber sobre si o pecado da humanidade, 보면 예수님이 갈릴리 요단강에서 요한에게 세례를 받는 얘기예요. se nós vermos no livro de Mateus, capítulo 3, vemos que Jesus foi receber um batismo por João Batista. João Batista, ele dava batismo de arrependimento. 없으니까 회개의 세례를 받을 필요가 없었어요. Mas Jesus Cristo não tinha pecado, ele não necessitava de um batismo de arrependimento. Então João negou isso, mas Jesus Cristo falou, faça por enquanto, 이루는 것이다. para que se cumpra assim toda a justiça. 세례를 사하는 과정이죠. Isso é um processo para a remissão dos nossos pecados. 그 세례를 받은 회개의 세례를 받은 게 아닙니다. Então Jesus Cristo não recebeu um batismo de arrependimento. 예수님께 넘기는 그 레위기 4에 나온 그 양의 염소에게 죄를 넘길 때 안수, 그 안수라는 것이죠. Assim como teve, né, a transferência do pecado da pessoa para o animal em Levítico capítulo 4, Jesus tomou para si o pecado da humanidade ali. 1장 29절에 E a Bíblia fala isso claramente em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte. 예수께 자기에게 나오심을 보고 가로되 João viu a Jesus e disse, 요한에게 세례를 받았습니다. um dia antes, né, Jesus havia sido batizado por João Batista. Então João Batista, o revendo, ele diz assim, 보라 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양이로다. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 하나도 빠진 것 짝이 없는 정확하게 하나하나 잘 몰라 다 짝을 이루어 준다는 것. Então em todos os versículos, em todos os pontos, nós podemos ter, sabe, esse par, né, que liga e encaixa as coisas. 안수할 때 죄가 넘어가는 과정입니다. Então a transferência do pecado é feita nesse processo de imposição de mãos. 죄를 지시기 위하여 Então Jesus Cristo, para tomar sobre si o pecado de todos nós, ele foi ali ser batizado por João Batista. 베풀었습니다. E João Batista dava batismos de arrependimento. 예수는 죄가 없어 그리고 정말 내가 당신 세례면 당신 내게로 오시나 했거든요. E ele questionou, né? Senhor, eu tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? Só que Jesus Cristo falou, deixa assim por enquanto, 이를 이루는 게 합당하다. porque assim convém para que se cumpra toda a justiça. 양 어린 양은 예수 그리스도의 그림자입니다. Então aquele cordeiro, aquele cabrito, aquela oferta representa Jesus, é a sombra de Jesus. 죄를 사하는 것처럼 Assim como ele carregou sobre si os nossos pecados e morreu pelos nossos pecados. 그건 하나님의 어린 양이로다 그랬죠. Só João Batista, ele anunciou, ele proclamou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 정확하게 가르치는 거죠. Então a Bíblia nos ensina exatamente sobre essas coisas. 안식이라는 것도 Então, o sábado também 모든 짐을 지지고 벗어라. 그게 이제 안식일이 아니라 não é uma ordenança, você deixe todo o seu fardo, o seu trabalho. 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니라 그랬어. Só a Bíblia fala que a lei, ela não é a imagem real das coisas, mas sim a sombra do porvir. Se nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, 장차 오는 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니라는 거죠. fala que a lei não é a imagem real das coisas. 죽고 염소가 죽는 거는 실체가 아니고 장차 오는 예수님을 나타내는 것이. Então a morte daquela ovelha, daquele cabrito, não é realmente a emissão dos pecados, mas sim é o que manifesta o que Jesus iria de fazer. 예수님 앞에서 모든 죄의 짐을 벗는 그게 참된 안식일입니다. E o sábado, o verdadeiro sábado, o significado é realmente nós, perante o que Jesus Cristo fez, sermos libertos de todo o pecado e termos descanso disso. Porque o único ser que realmente pode nos dar descanso dos pecados, o verdadeiro descanso, é Jesus. 쉬게 하리라. Todos cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. 모든 짐을 벗어버리듯이 Assim como no sábado, né, todos podiam deixar toda aquela carga que carregavam. No dia do sábado, quando formos perante o Senhor do sábado, que é Jesus, nós seremos libertos e salvos de todos os pecados, né? Sobre isso que se trata. 잘 모르는 사람들은 E aqueles que não sabem sobre isso, 저 안식일은 그림자라는 것입니다. não sabem também que o sábado em si é apenas uma sombra do que estaria por vir, ou seja, que veio, né, que é Jesus. O corpo é Cristo, a Bíblia fala. 한쪽 부분만 보고 저는 성경 읽을 때 어떻게 읽었냐면 Só, as pessoas só veem um ponto da Bíblia. Eu, quando leio a Bíblia, 에스에서 그렇게 읽었습니다. eu li antigamente sempre assim, uma constante, né, de Gênesis a Apocalipse. E lendo a Bíblia várias vezes, 시간 계산해야 돼요. eu comecei para ler agora, eu tinha que calcular um tempo. 교회에 Uma vez, na minha igreja, 나이가 들어서 운전할 형제를 좀 보내줘. 교회에서 선정해 줬어요. os irmãos da igreja, os responsáveis, assim, selecionaram um irmão para poder dirigir o carro para mim, porque eu já estava muito velho, eu precisava desse tempo.
E eu comecei a perceber uma coisa. 1년에 차 안에서 몇 시간을 있는지 그걸 이제 계산해야 해요. Eu comecei a calcular quanto tempo eu passava dentro do carro, né, durante um ano. 간단합니다. E era muito simples, né, esse cálculo. 거리가 나오잖아요. 몇 킬로를 달렸던 거리가 나오는데. Eu tenho os locais para onde eu fui, né? Então eu tenho a distância que 1년 percorri 동안 달린 그 거리의 그 속도를 이제 넣으면은 e coloco ali a velocidade que geralmente costumamos andar. 있던 시간이 얼마나 걸 알 수가 있어요. Então dá para saber em média quanto tempo eu passo dentro do carro. 저는 거의 이제 고속도로를 많이 다니는 편입니다. Geralmente eu estou nas estradas, né? 지방에서는 많이 안 다니고 보통 지방에 고속도로를 많이 달리기 때문에. Então eu não ando de carro muito na cidade, eu sempre estou indo de uma cidade a outra. 고속도로에 100km로 달릴 때가 있고. E existem momentos que eu corro a 100 km por hora. 그 평균 고속도로 속도를 따지면 75km, 80km쯤 돼요. Só que se eu pego uma média entre 75 e 80 km por hora, 지방에 고속도로 안 다니고 시내 다닐 때도 있으니까. e eu posso considerar um pouco a mais, porque existem momentos que eu estou na cidade, dentro da cidade, né? Então, se eu coloco uma média de 75 km por hora, 그 내가 1년 동안에 자동차 있는 시간이 700시간이 나왔어요. eu calculei cerca de 700 horas que eu passo dentro do carro em um ano. 하루에 약 2시간 정도를 차 안에 있는 시간이에요. Ou seja, pelo menos 2 horas por dia eu estava dentro do carro. 시간을 절약하기 위해서 많은 걸 생각해야 합니다. Então, para eu poder economizar tempo, eu sempre penso em muitas coisas. 하루에 2시간이라면 24시간에 2시간 잠자는 시간 빼고 하면은 Então, 굉장히 큰 시간이죠. num dia de 24 horas, se eu tiro um momento de dormir, essas 2 horas é um tempo muito valioso. Então eu senti, dentro do carro também eu devo estar fazendo alguma coisa. 그냥 형제 말고 사역자를 내가 요구를 했어요. Por isso eu pedi para que não selecionasse um irmão, mas sim um ministro para dirigir o carro junto comigo. 캐나다에서 있었는데 Naquela época o pastor Yongju Park estava no Canadá e eu liguei para ele. 영주는 제 조카라서요. Pessoal, o pastor Yongju Park ele é meu sobrinho, tá? 말을 영주하고 말을 놓는데. Então eu falo assim, de uma forma mais coloquial, né? Meu sobrinho. 운전 좀 해라. Eu falei, ei, Yongju, pode vir aqui dirigir para mim? 그리고 너 신앙도 좀 배우고. E será bom você também receber um treinamento espiritual. E eu pedi para que ele viesse à Coreia. 박영주 목사, 내가 사역을 잘못했는데 운전사 전락하는구나. Só que ele, né, pensou, nossa, eu acho que eu fracassei no ministério, então ele está me chamando para ser um motorista. Mas para falar a verdade, não foi a minha intenção. Eu queria estar no ministério junto com ele 운전하고 그러면 좋겠다. e pensei que seria muito bom, né, eu poder alternar na direção com ele. 일본 제 사촌 동생한테 운전을 배웠다 그러더라고요. Eu escutei que, né, o meu sobrinho de parque ele aprendeu a dirigir com o meu primo que vive lá no Japão. Ele era piloto de car race. Ele teve algumas conquistas mundiais. 진짜 운전은 막 절대 아무도 못 따라. Então, ele realmente é muito bom em dirigir. 차 운전하기 시작했어요. Então, ele aprendeu de uma pessoa muito bem e o pastor Leão de Parque também começou a dirigir comigo. Assim, nesse tempo juntos, né, a gente fazia comunhão, pensávamos em coisas juntos, conversávamos com as pessoas. Principalmente quando estou no carro, né, eu faço muita comunhão pelo telefone, ou de vez em quando eu leio a Bíblia, eu preparo a pregação. De vez em quando eu converso com ele. Tem momentos que eu faço oração no carro e eu passo o tempo dentro do carro assim. 제가 이제 나이가 들어가면서 좀 이렇게 자꾸 의지가 좀 무너지기 때문에. E já que eu estou agora envelhecendo, né? Tem muitas vezes aqui agora eu não consigo manter muito bem a minha rotina como eu fazia antes. Mas a minha vida é assim. Eu vivo, sabe, calculando todo o tempo, tentando economizar o máximo das coisas para poder aproveitar para a leitura bíblica. Porque eu sei que eu vou ter a compreensão da Bíblia quando encontrar o par das coisas. Então, quando se diz sábado, não é simplesmente descanse no sábado. A Bíblia fala que isso é a sombra do que está para vir. Mas o que é a verdade? O corpo é Cristo. No Antigo Testamento, o holocausto, o sacrifício feito por aqueles animais também representa o que Jesus Cristo iria fazer. Jesus Cristo disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, se nós formos perante o Senhor Jesus,
Nós somos libertos de todo o pecado e podemos descansar. Todos cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Seja os enfermos, seja os pecadores, seja a mulher surpreendida em adultério. Todos descansam, pessoal. É sobre isso que se trata. Isso é o verdadeiro significado. Então, indo perante Jesus, vocês devem ser libertos do fardo do pecado. Só que as pessoas não sabem disso e mesmo frequentando igrejas ainda são pecadores. Então isso está errado na vida espiritual. Se realmente se encontra com Jesus, são libertos de todos os pecados, têm descanso em relação do pecado. Isso é o óbvio, isso é a regra. Jesus Cristo não morreu na cruz simplesmente por um ato heróico. Ele morreu no nosso lugar e por meio da cruz. Nós somos libertos do pecado. Isso é a verdadeira vida espiritual. Fora isso, são as pessoas com um conceito humano. Têm muito mal entendido em relação à Bíblia. A própria pessoa acredita estar tendo muita fé, mas não conhece exatamente a Bíblia. Em Lucas capítulo 10, fala sobre a história do homem que encontrou com salteadores. E ali diz que um certo homem estava indo de Jerusalém para Jericó e se encontrou com salteadores. Passou ali um sacerdote, só que passou de largo, né? Passou um levita também. Só que por último veio o bom samaritano e o resgatou, né? Isso é a história. E a Bíblia diz... Jesus Cristo perguntou, né? Quem desses você acha ser o próximo? É lógico que é o bom samaritano. Então vai e faça de igual modo. A Bíblia diz isso. Só que, pessoal, fazer isso não faz sentido. Porque nós não somos capazes disso. Só o bom samaritano nos resgatou dos pecados, né? Ele é a sombra de Jesus. Ele, sabe, estava perante a morte, só que o bom samaritano arriscou a sua vida para o resgatar. A Bíblia diz que nós, pessoal, somos o homem que encontrou com os salteadores, entenderam? E o bom samaritano é Jesus. Então ali fala sobre a salvação. Só que muitas pessoas dizem, por causa daquele trecho, vai e faça tudo de igual modo. Então as pessoas hoje querem ser o bom samaritano. Não faz sentido. Nós não somos capazes disso. Nós não podemos fazer isso. Por isso que Jesus Cristo morreu por nós. Nós não podemos ao menos lavar o nosso pecado, vamos perdoar o pecado do outro. Só ali naquela história nós somos o homem que encontrou com os salteadores. O homem que encontrou os salteadores foi a pessoa que foi resgatada. E o bom samaritano foi o nosso Salvador, aquele que resgatou. Então, uma pessoa foi resgatada e teve outro que resgatou. Só quem é o nosso Salvador, nosso resgatador? É Jesus, não somos nós que somos o Salvador. Então, já que entendem dessa forma, o mais importante... a Bíblia nos mostra o que nós devemos fazer para receber a remissão dos pecados. Devemos guardar as leis, devemos ser fiéis, devemos fazer isso, temos que orar muito, tem que fazer algo? Eu pergunto a vocês. O que o homem que encontrou com os salteadores fez? Jesus Cristo diz. Certo homem desceu de Jericó para Jerusalém encontrou com os salteadores. Né? O deixou ali semi-morto. Aí passou um levita, passou de largo. Depois passou um levita, também passou de largo. Só que depois um bom samaritano, né, se aproximou, né, se compadeceu, passou-lhe óleo e vinho,
né, cuidou dele, colocou no seu animal, levou para a hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, deu 2 denários para o dono da hospedaria e disse para, se tiver algum gasto a mais, né, eu pagarei quando voltar. Então aqui tem algo muito interessante. Só tem aqui o homem que encontrou os salteadores e tem o bom samaritano. O homem que encontrou os salteadores representa a nós, que necessitamos de um Salvador. E o bom samaritano é o Salvador, que nos resgatou. Então, quando se diz, vai e faça tudo de igual modo, só isso é uma lei, faça isso. Só que isso já está afirmando, você é incapaz disso. Nós não podemos salvar o outro do pecado, nós não podemos nem ao menos nos salvar dos pecados, porque nós não somos o Salvador. Nós somos aquele que deve ser salvo, deve ser resgatado, o homem que encontrou com os salteadores. Então, o nosso pensamento, a estrutura do nosso pensamento já faz a gente enxergar a Bíblia de uma forma contrária. Faça tudo de igual modo. O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer, você tente, porque você não consegue. Só como nós podemos morrer pelo outro? Como é que nós vamos morrer pelo outro e salvá-lo do pecado? Nós somos pessoas que necessitamos receber a salvação de Jesus. O Salvador é Jesus. E quem é que é salvo? O homem que encontrou os salteadores? Somos nós. O importante é... Só o que esse homem fez para receber a salvação, né? A Bíblia fala que esse homem não fez nada. Só ele estava de Jericó para Jerusalém para Jericó, encontrou com os salteadores, estava ali para morrer, e o que ele fez para ser resgatado? Nada. A Bíblia fala, certo, o samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo... Sabe, pessoal, teve 10 ações do bom samaritano, mas o que o homem que encontrou com os salteadores fez? Nada. São as pessoas que não conhecem exatamente a Bíblia. Dizem que temos que fazer isso, aquilo para receber a salvação. Então, se nós fôssemos capazes de fazer algo para a salvação, nós faríamos isso. Isso nunca seria uma graça. Nós não necessitaríamos de um Salvador. Nós não somos capazes, nós não podemos nos salvar. Então, nós não devemos fazer qualquer coisa sequer. Quem deve fazer é Jesus Cristo, apenas Ele. Quem pensa em fazer algo é uma vida espiritual errada, porque ele acredita no esforço humano, no trabalho humano. Só não importa o que nós façamos, nós não seremos capazes de lavar um pingo de pecado sequer. O único que lava pecados é Jesus. As pessoas tentam fazer isso, aquilo, para receber a salvação e a remissão dos pecados. Mas, pessoal, vamos ler a Bíblia. E em Efésios capítulo 2 diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No versículo 3, entre os quais também todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pessoal, quando se fala graça, eu não devo dar nada em troca daquilo. Isso é graça. Não deve entrar o meu esforço para a graça. A graça é aquilo que nos é concedida sem nada em troco. A Bíblia nos fala sobre a graça.
Então, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 그 27, 야곱과에서가 아버지께 복 받는 이야기가 나와요. fala sobre a história onde Jacó e Esaú, né, vão perante seu pai buscando a 사람들이 bênção. 나한테 질문을 해요. As pessoas me perguntam assim: 야곱이 거짓말인데 왜 복을 받았나 물어봐요. Pastor, Jacó mentiu, por que foi abençoado? 이해가 안 간대. As pessoas não entendem isso. 내가 이야기를 했어요. Eu expliquei. 거짓말하는 사람이 누가 있는데? Quem é que não mentiu na vida? 거짓말해도 복 못 받는 지구에 복 받는 사람 하나도 없어요. Se o fato de mentir impedisse a bênção, não teria ninguém capaz de receber a bênção neste mundo. Tá certo? 거짓말하고 착해야 복 받는다고 하는데 그 말이 안 돼요. Então, você vai receber a bênção quando for bondoso e não mentir? Pessoal, não faz sentido. 은혜로 값없이 받는 거지. Porque a bênção de Deus vem pela graça e sem nada em troca. Não é algo pago por ela. 이때 오늘 많은 사람 그런 관념을 가지고 Só que hoje em dia as pessoas têm esse conceito formado 뭘 해야 하고 얘기합니다. e pensam, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para receber a remissão dos pecados. 뭘 해야 하고 뭘 해야 아닙니다. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem que ser assim para receber a bênção, mas não é. 하나님 복을 받을 때 우리가 뭐 대가를 지불하지 않습니다. Deus, ele nunca nos cobra algo para nos dar a sua bênção. 살렸지만 Jesus Cristo, ele salvou muitos enfermos, ele curou muitos enfermos, mas nunca recebeu por isso. 때문에 Porque ele sabia, ele não deve receber. Então, a remissão dos pecados também 수고가 들어가면 은혜가 아닙니다. não se torna graça quando entra o nosso esforço ou nosso trabalho. 긍휼에 풍성하신 하나님 우리를 사는 그 큰 사랑을 인하여 A Bíblia fala, né, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 구원을 얻은 것입니다. A Bíblia fala, pela graça sois salvos. Graça. 아무 대가가 지고 손끝만한 대가가 들어가면 은혜가 안 됩니다. Se entra um pouco, um dedo sequer de trabalho em troca daquilo, não é graça. As pessoas falam, tem que fazer isso, tem que ser assim. 자체가 틀린 것이다. Só isso em si já está errado. 구원받았다는 것은 Porque a Bíblia fala, pela graça sois salvos. 아무도 하지 않은 상태에서 구원을 은혜로 얻는 것입니다. Não fiz nada em troca, não paguei por aquilo, mas recebi. Se eu pago algo em troca, se faço algo por aquilo, aquilo não é graça. Só que as pessoas estão querendo trabalhar, fazer algo pela salvação. Para recebermos a remissão dos pecados, 그것 하나로 충분합니다. basta o que Jesus Cristo fez na cruz. 우리가 뭐더 보탤 게 아무것도 없습니다. Não há nada que nós precisamos acrescentar a isso. 해야 하고 뭘 해야 하고 11절 해야 하고 주의를 지켜야 하고 뭐 안식일을 지켜야 하고 저 전부 다 그 엉터리입니다. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ofertar, eu tenho que dizimar, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que orar muito. Só não faz sentido. Isso não vai trazer a salvação. A salvação vem pela graça. 2장 8절에 말합니다. Então o que diz no capítulo 2, versículo 8? 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 구원 얻었나니. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. 어떤 노래 행위로 된 게 아니라 Ou seja, não é o seu esforço, o seu mérito. É um dom de Deus. O que diz no versículo 9? 위에서 난 것이 아니니 Não de obras. 조그마한 노력이나 조그마한 일에도 행위가 되는 겁니다. Só se entra um pouquinho do esforço de vocês, do trabalho de vocês, isso são obras. 전혀 행위에 난 게 아닙니다. Mas a salvação não vem de obras. 십자가 그뭐 우리가 좀 더 해도 안 되고 덜 해도 안 되고 십자가 그것만으로 충분하게 죄가 씻어지게끔 되어 있습니다. Nós não adicionamos nem tiramos nada da cruz. A cruz em si já é perfeita para lavar os nossos pecados e as pessoas não sabem disso. 내가 뭘 해야 죄 사함 받으러. Então, mesmo sabendo da crucificação de Jesus, eles pensam que tem que fazer algo a mais para receber essa salvação. 믿음으로 받아들이는 거지. Só basta nós aceitarmos pela fé que o sangue de Jesus Cristo na cruz já lavou nossos pecados. Isso é fé, não é obra. 없이 죄를 사해 주신 것을 믿음으로만. Então, pela fé que gratuitamente nós fomos lavados, nós somos salvos. 구원이 아닙니다. Se entre o nosso trabalho, o nosso esforço, algo em troca por aquilo, não é mais 난 것이 graça, isso é obra. E a Bíblia fala, não é de obras, para que ninguém se glorie. No livro de João, capítulo 5, 예수님께서 이제 그 예루살렘 베데스다 연못가에 갔습니다. Jesus Cristo estava ali, né, no tanque de Betesda. 연못에 천사가 하늘에서 내려와서 E ali tinha o boato de que descia um anjo de vez em quando 소용돌이가 치게 하는데 e ele agitava as águas. 소용돌이 칠 때 먼저 들어간 어떤 병이 들릴 때 다 낫게 돼요.
E aquele que entrasse na água quando o anjo agitava, o primeiro que entrasse seria curado de sua doença. 병자들이 거기 연못가에 있습니다. Por causa disso, inúmeros enfermos estavam ali rodeando aquele tanque, esperando aquele anjo descer e agitar as águas. Mas, pessoal, esse anjo não é um anjo de Deus. 먼저 들어갔다 남보다 더 빨리 들어갔다는 얘기죠. Então, aqui a Bíblia fala aquele que entrar primeiro, ou seja, que fosse mais rápido do que os outros. Isso já é obras, pessoal. Deus não abençoa conforme obras. 타락한 천사입니다. Esse anjo é um anjo corrompido. 먼저 예수님이 베스다 연못에 갔는데 Então, Jesus Cristo estava nesse tanque. 천사들이 무슨 일을 했냐면은 E o que os anjos fizeram? 사람의 시야를 전부 예수님을 쳐다봐야 예수님 몸만 쳐다보게 해서 Esses anjos desviaram a atenção, a visão das pessoas de Jesus para aquele tanque. 예수님 곁에 와도 뭘 쳐다보지도 않았어요. Então, mesmo Jesus Cristo estando do lado deles, ninguém estava atento, ninguém olhava para Jesus, porque estavam focados no tanque. Ali estava o homem enfermo havia 38 anos. 자기가 몸을 쓸 수 없으니까 막 욕만 쓰다 못 들어가죠. E ele era uma pessoa que, mesmo querendo, ele era incapaz de se mover. Então, mesmo tendo agido das águas, ele jamais poderia ser o primeiro. Né? Imagina, tinha ali a pessoa que já tinha esperando ali na beira, né, com o pé na água. Então, quando viesse o anjo, já pulava. Ele não tinha nenhuma condição. Quando Jesus Cristo chegou, pessoal, o espírito maligno 사람들의 시야를 예수님 앞에 안 향하고 무엇을 쳐다보냐? impede da visão das pessoas ir para Jesus e foca em outras coisas. 먼저 들어가는 그건 행위입니다. Só aquele que fosse o primeiro a cair na água quando a água era agitada. Isso é obra. A salvação de Deus é pela graça. Ele nunca nos abençoa por nossas obras. 그것은 하나님의 천사가 아니고 타락한 천사. Por isso podemos saber que esse anjo em si é um anjo corrompido, jamais será um anjo de Deus. 병자를 낫게 했는데 Seu enfermo havia 38 anos, ele foi curado por Jesus. As pessoas nunca olharam para Jesus ali. 낫게 하는 걸 봤더라면 Se eles tivessem visto, né, aquele enfermo havia 38 anos sendo curado, 마음을 받았을 것이고. eles também buscariam a cura por Jesus. 시야를 전부 다 예수님 아닌 다른 쪽으로 들어갔어요. Só que, infelizmente, né, a visão das pessoas estava voltada para outra coisa e não para Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas, mesmo lendo a Bíblia, estão sendo enganadas por Satanás, 그러면 não conhecendo realmente o conteúdo completo da Bíblia, então não sabem realmente o que significa o sábado, acreditam ter que guardar as leis. Pessoal, não! 그걸 지켜서 복을 못 받는 것은 Nós não somos capazes de receber a bênção guardando as leis. 그렇기 때문에 우리는 율법 어느 누구보다 완벽하게 지켜서 아무도 없게 율법으로 복을 받아서 아무도 없습니다. Porque, pessoal, pensem, já transgredimos as leis, não há ninguém que possa nessa humanidade ser realmente abençoada pelas 아무 leis. 대가가 없이 Por isso, Deus, sem nada em troca, de graça, pela graça, 노력을 하거나 não é o meu esforço, 하면 o meu trabalho. 잊어버립니다. Se isso entrar, né, quebra a graça. 수고하나 그냥 예수 십자가의 피로 그냥 내 제가 사진 걸 믿는 믿음이지. A graça é feita pela fé, né, de que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. 그건 행위가 되는 겁니다. Se eu faço algo em busca da salvação, isso é obras. 얘기합니까? Porque hoje tantas pessoas ainda não conseguiram receber a remissão dos pecados do seu coração. 27장에서 Em Gênesis capítulo 27, no Antigo Testamento, 해가지고 아버지에게 요리를 갖다 줘도 그는 저주를 받았어. ali Esaú, mesmo tendo se esforçado, né, com toda a dedicação, caçado e cozinhado, ele recebeu a maldição. 정말 복을 받았습니다. Só que Jacó não fez nada, mas pela graça recebeu a bênção. 사람들의 마음에 종교적인 관념을 가지고 Hoje em dia as pessoas têm muito conceito religioso das coisas. 복을 받는 게 아니라 Mas, pessoal, não é algo que nós façamos para Deus que vai nos resultar em alguma bênção. 되는 것입니다. Basta nós aceitarmos pela fé aquilo que Cristo já fez. 연못가에 갔습니다. Jesus foi ali para o tanque de Betesda. Ele estava ali pronto para poder curar qualquer pessoa, mas ninguém olhava para ele. 고치는 거 옆에 봤더라도 이게 보기만 했더라도 Se aqueles enfermos que estivessem ali tivessem visto Jesus curando aquele enfermo havia 38 anos, olha, Jesus Cristo está curando aquela pessoa, Senhor, por favor, me cure também. Então todos ali seriam curados. 그들은 못을 쳐다보느라고 Mas eles estavam ocupados vendo aquele tanque,
Então, mesmo Jesus presente ali, eles não sabiam que o enfermo havia 38 anos havia sido curado. Simplesmente o viram caminhar. Ai, não pode, eu não posso desviar minha atenção, eu tenho que olhar para o tanque. Pessoal, o sábado, por exemplo, é algo para nós ganharmos descanso. Jesus Cristo nos deu descanso. Jesus Cristo nos representa o verdadeiro descanso. O enfermo havia 38 anos não fez nada. Ele simplesmente creu nas palavras de Jesus. Levanta, toma o teu leito e anda. No começo, acho que deve ter uma rejeição no coração dele. Mas eu não posso andar. Eu não posso, já tentei. Mas o que ele fez? Só ele pensou no coração. Sim, eu não consigo andar. Mas Jesus está dizendo para eu andar. O que eu ganhei? Como é a minha vida depois de ter vivido conforme o meu pensamento? Hoje eu vou deixar o meu pensamento de lado e vou seguir as palavras dele. Ele está pedindo para eu andar, então eu vou tentar. E ele levantou e conseguiu andar. Só que aqueles que estão olhando para o tanque não sabem o que está acontecendo, não sabem que Jesus que está ali. Muitas pessoas ainda hoje vivem assim. Mesmo lendo a Bíblia, eles são fixados em obras, então somente enxergam o que tem que fazer. Eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que guardar o dia do Senhor, eu tenho que ser fiel, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer bondade, eu tenho que ofertar, eu tenho que fazer aquilo. Só tudo isso é obras. A Bíblia deixou bem claro que nós fomos salvos pela graça. O enfermo havia 38 anos andou não por obras, mas pela fé na palavra de Jesus, que disse, levanta, toma o teu leito e anda. Ele era consciente de que ele não poderia andar, mas ele deixou seu pensamento e, conforme as palavras de Jesus, ele tentou andar e conseguiu. Só nós também cremos na palavra. Se na Bíblia fala que Jesus Cristo lavou os nossos pecados derramando seu sangue na cruz, nós cremos, o meu pecado foi lavado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só nós devemos crer nessas palavras. As pessoas hoje buscam fazer o bem, se aperfeiçoar, se santificar, só que sem crer nessas palavras, pessoal. Isso é deixar Jesus de lado. Em João capítulo 5, aquele que se via capaz, aqueles que acreditavam poder ser o primeiro a cair quando a água fosse agitada, jamais poderiam olhar para Jesus. Eles terminaram a vida naquilo. São muitas pessoas hoje, como aquelas pessoas foram enganadas por Satanás, acreditam, se eu for dedicado, esforçado, zeloso, fiel, se eu fizer isso, se eu for assim, eu vou receber a remissão dos pecados, eu vou receber a bênção, mas não é, pessoal. Esse enfermo deixou tudo o que ele acreditava ser correto até então e acreditou as palavras de Jesus que era contraditório aos seus pensamentos. Levanta, toma o teu leito e anda. Não combinava. Mas eu não posso andar. Mas ele deixou esse pensamento, aceitou e andou. Isso foi a salvação dele, representa a salvação. Nós também simplesmente cremos na palavra do Senhor. Mas eu sei, somos pecadores. Mas Deus afirmou na Bíblia que somos justos. Se Deus está dizendo que nós somos justos, nós devemos crer que somos justos. Só quem somos nós para ir contra essa fala de Deus, que somos pecadores? Deus diz que nós somos justos. Deus diz que já não se lembra dos nossos pecados. Deus diz que nossos pecados já foram lavados, remidos, e ainda assim somos pecadores? Aquele que afirma isso está sendo contrário a Deus. Desculpa falar isso, mas estará indo para a destruição. Nós devemos crer nisso. Por mais que sim, aos meus olhos eu tenha muitos pecados, mas se Deus está afirmando que eu sou justo, eu sou justo. Amém? Por mais que eu tenha sim cometido muitos pecados, mas se o Senhor Jesus diz que eu sou santo, somos santos. Se ele afirma que já não se lembra dos nossos pecados, então ele não se lembra dos pecados. Ele diz que os nossos pecados foram lavados mais brancos do que a neve. Então deixemos o nosso pensamento
e vamos crer na palavra de Deus. 성경 의지가 씻었다는 이야기가 너무너무 많이 있는데 Na Bíblia fala em muitos pontos sobre a remissão dos nossos 그 말씀 pecados. 읽지 않아요. 그 말씀 안 믿고 Só que as pessoas não entendem isso, não leem 자기 sobre isso. 생각을 믿는 사람들이 많아요. Vivem conforme os seus pensamentos. 그건 예수 믿는 사람이 아니고 Essa pessoa não é uma pessoa que crê em Jesus. 그건 사단에 속는 겁니다. Pelo contrário, ela está sendo enganada por Satanás. 대사하게 해야 할 일은 아무것도 Não há nada que devemos fazer para receber a remissão dos pecados, 예수님이 다 하셨어요. porque tudo o necessário foi feito por Jesus. 죄를 지시고 Ele tomou para si os pecados, ele derramou seu sangue, ele morreu e ele foi elevado às alturas, está à destra de Deus. 우리 죄는 어디서까지 십자가에서 끝이 났어요. Então, nosso pecado terminou na cruz. 사해달라고 구해야 하는 게 아니고 Nós não devemos hoje ainda pedir perdão pelos pecados. 사해졌다는 그 말씀을 믿어야 합니다. Não, devemos agradecer porque cremos que Jesus Cristo já lavou nossos pecados. 사했다고 됐는데 A Bíblia fala que Jesus Cristo na cruz lavou todos os nossos pecados para sempre, só que as pessoas não acreditam nisso. 다 버리고 Só vamos deixar todos os nossos pensamentos. 어렵다고 하셨다면 E se Deus diz que nós somos justos, 어렵다고 믿으세요. creiam que somos justos. 예수를 믿는 거. Isso é crer no Senhor. 하나님의 은혜로 Pela graça de Deus, gratuitamente, 어렵다 하심을 얻은 자 됐다. fomos justificados, a Bíblia diz. 의로 Você é justo, 어렵다 하심을 얻었습니다. você foi justificado. 보고 너 의로 Deus falou para mim, você é justo. 여러분 모두에게 Deus falou para todos vocês, 어렵다고 하셨습니다. vocês são justos. 어렵다 하심을 입었습니다. Vocês foram justificados. Amém, pessoal. Repitam amém comigo. 아멘. Amém. 그게 예수를 믿는 거. Isso é crer em 내 Jesus. 생각이 어떠하든지 Não importa como seja o nosso pensamento. 걷질 못하는 거 알지만 O enfermo 38 não sabia que não era capaz de andar. 나는 걸어가 봤습니다. Mas Jesus Cristo falou, anda, e ele andou, conseguiu. Ele se levantou. Jesus Cristo falou, seus pecados estão lavados. 이 죄 사함을 받았느니라. Mulher, os teus pecados estão lavados. 이렇게 하신 이야기입니다. Só Jesus Cristo falou isso para nós. 그 중보명자 네 소자 네 죄 사함을 받았느니라. Para aquele paralítico, ele disse, filho, estão perdoados os seus pecados. Ele disse aquilo, pessoal, para nós. 우리 생각 다 버리고 Então vamos deixar nossos pensamentos 말씀을 믿읍시다. e vamos crer nessas palavras. 참으로 예수님을 믿는 거. Esse é o que realmente crê em Jesus. Vamos orar? 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 예수님 십자에 못 박히신 2000년이 지나고 Já se passaram mais de 2000 anos da morte do Senhor Jesus. 오늘날도 모두 죄 사해 달라고 비는 사람도 Porém, muitas pessoas ainda hoje estão pedindo perdão pelos pecados, porque não creem na sua palavra. 돌이키게 Senhor, permita arrependimento no coração deles, que possam crer no Senhor, que possam deixar seus pensamentos 내 죄 사했던 그 예수 믿게 e que possam crer no Senhor Jesus que derramou seu sangue para lavar-nos do pecado. 캠프를 통해 Que por meio desse retiro, 또 지금까지 어떤 신앙을 해도 não importa como nós temos vivido até hoje, 신앙 갖도록 축복해 que o Senhor possa abençoar a todos para podermos nos renovar. Agradecemos 주님 이름으로 e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 대단히 감사합니다. Muito obrigado, pessoal.